Boa tarde, então. A gente vai começar mais um dia das apresentações, hoje com o professor Carlos Frajuca. O professor possui curso técnico em mecânica pela Escola Federal de São Paulo, licenciatura em mecânica pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em ciências pela Universidade de São Paulo, doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. E eu acho que é isso, né? Ó, professor, fica à vontade. Tá bom, obrigado pelo convite. Tá bom, aqui vamos começar então. É só falando de doutorado, né? Foi aqui na área de ondas gravitacionais que eu fiz uma parte nos Estados Unidos. Era um detetor que na época estava funcionando ainda, o Allegro Detector, que eu vou mostrar uma foto dele. Então, antes de começar a falar aqui sobre ondas gravitacionais, que foi um dos grandes eventos em ciência dos últimos tempos, né? Inclusive deu um prêmio Nobel. Tá, só falando que as ondas gravitacionais, né, elas foram um desenvolvimento da teoria da relatividade geral do Einstein, né, que ele fez em 2015, em 1915 e 1916. Né, o Einstein nasceu em 1879. Né, aquela equação com que ele descreve o espaço-tempo, em que do lado esquerdo você descreve a geometria do espaço-tempo e do lado direito você descreve a presença de momento e energia. Né? É um jeito que correlaciona os dois. Então, na relatividade geral não existe exatamente força. Né? A matéria se move nas menores distâncias possíveis ditadas pela curvatura do espaço-tempo. É como ali mostra a figura, um satélite e a Terra curvando o espaço-tempo, o satélite se move aqui ao redor pelo espaço curvado. É lógico que essa figura é apenas representativa, né, que é uma pictórica, né, porque está mostrando um espaço curvo em duas dimensões, mas no fim das contas o espaço é curvo em três, né, como se o espaço fosse mais denso numa região e menos denso em outras regiões. Isso que faz com que as partículas se movam no espaço-tempo. E a gente confia muito na relatividade geral porque teve vários testes. Né? Um que era o primeiro que ninguém conseguia explicar usando a gravitação newtoniana, que foi o primeiro o avanço do periélio de Mercúrio. Né? O periélio de Mercúrio ele avança 0,2 segundos de arco a cada século e ninguém consegue explicar isso pela gravitação do Newton. Quer dizer, isso poderia acontecer se o Sol não fosse perfeitamente esférico. Mas pelo que a gente consegue medir a esfericidade do Sol, ele não dá esse desvio para o avanço do periélio. Né? Além disso, você tem diferença no tempo do satélite de GPS, que são dois efeitos, um pela relatividade geral e outro pela relatividade restrita, que são os 8 satélites que ficam se movendo ao redor da Terra, pelos quais os nossos GPS se orientam para dizer a posição que a gente está na superfície da Terra. A gente tem diferença no tempo de chegada de sinais que vêm de sondas planetárias, que vão visitar outros planetas, quando elas estão do lado oposto do sistema solar. E o sinal deles passa perto do Sol, dá um certo atraso, né, desse sinal, que é o atraso de Shapiro. Né? Além disso, você tem um desvio por vermelho, que a gente consegue medir na Terra, graças a experimentos muito sensíveis, que a luz, ao deixar a superfície da Terra e ir para o espaço, geralmente com um objeto, quando faz isso, ele diminui de velocidade. A luz não pode diminuir de velocidade, então ela tem que ir para o vermelho. Ela fica mais avermelhada. Isso a gente consegue medir com experimentos muito precisos. E a gente tem o desvio da luz pelo Sol, né, que foi o famoso experimento do eclipse solar de 1919, que foi inclusive um dos sites que fez as medidas e onde teve as medidas importantes desse experimento foi aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará, que a luz, ao passar perto da superfície do Sol, ela deflete. Né? Ela é atraída pelo Sol e deflete. Acontecendo isso, a gente consegue enxergar um satélite, uma estrela que está atrás do Sol, por mais tempo do que a gente enxergaria normalmente. Né? Fazendo isso, fazendo as fotografias disso, a gente conseguiu
identificar que realmente tem esse desvio para o vermelho. Quer dizer, a luz cai no campo gravitacional, né? Não, ela não é exatamente que ela está sendo atraída, mas ela está seguindo a geodésica, o caminho mais curto na superfície perto do Sol. Esse daqui é o efeito do desvio para o vermelho, né? Aqui seria o desvio para o vermelho na superfície do Sol, né? Uma luz que está inicialmente com um certo comprimento de onda, conforme ela vai se afastando, ela vai tendendo para o vermelho, que vai dando um redshift, né? Um desvio para o vermelho. E aqui embaixo tem a expressão de quanto seria esse desvio. Tá? Então a gente confia muito na relatividade por causa disso. Tem vários experimentos que comprovam que a relatividade está correta, né? Então, e a gravitação de Newton não é que ela está errada, mas para alguns efeitos ele não consegue prever. A gravitação do Newton, por exemplo, não consegue prever que a luz cai no campo gravitacional, né? Porque não tem uma força gravitacional atuando em fótons para eles caírem. Tá? E uma das previsões do Einstein foi que as ondas gravitacionais elas seriam oscilações do espaço-tempo. A ideia é mais ou menos a seguinte: como você tem um espaço-tempo, né? Se você perturbar esse espaço-tempo, da mesma forma como você joga uma pedra no lago, ao perturbar a superfície do lago, você tem uma propagação de onda. Se você tiver uma deformação periódica no espaço-tempo, essa perturbação também vai se propagar. Claro que você precisa de coisas muito fortes para fazer deformações no espaço-tempo, né? Aqui, no caso, por exemplo, seriam dois buracos negros, um girando ao redor do outro. Eles provocam variações no campo gravitacional, porque o campo gravitacional aqui, nesse ponto, ele tem um valor quando as duas estrelas estão alinhadas, e ele tem outro valor quando as duas estrelas estão aqui nessa outra posição, né? E essas variações do campo se propagam com a velocidade da luz, né? De acordo com a teoria do Einstein, né? A teoria da relatividade geral. Né? Essa daí seriam os dois buracos se mexendo, e esse aqui seria o efeito desse tipo de movimento, né? Seriam dois objetos que estariam aqui no centro se movendo. Eles provocam variações aqui no campo gravitacional que se propagam, né? Claro que você precisa de coisas muito fortes para provocar isso, né? Mesmo tendo objetos muito massivos, muito próximos um do outro, você tem as intensidades aqui com que você consegue provocar variações no espaço-tempo são muito fracas. Então é muito difícil de ser medido. Tanto que aqui, quando Einstein fez 100 anos atrás, não existia nenhuma opção, não se considerou nenhuma opção de conseguir se medir essas ondas. Até por muito tempo se ficou discutindo se realmente essas ondas seriam só um efeito matemático ou se elas realmente transportariam energia, né? Só lá para o final dos anos 50 é que Feynman fez um argumento provando que essas ondas realmente deveriam transportar energia, e a partir daí é que se começou a imaginar um jeito de começar a medir ondas gravitacionais, né? Você ficou 40 anos só imaginando se seria possível fazer tal efeito. E essas ondas também, porque a matéria é só atrativa, né? É diferente do eletromagnetismo, que pode ser atrativo e repulsivo. E no atrativo e repulsivo você consegue montar dipolos, né? Na relatividade geral, como a matéria é só atrativa, o único jeito de você montar gradientes de força, ou gradientes de gravidade, são através de quadrupolos, né? Então a gravidade, para gerar ondas gravitacionais, é assim: não existem dipolos, né? Não tem cargas gravitacionais. O máximo que você consegue seriam ímãs, né? Que se gerariam dipolos, e esses dipolos é que fazem as ondas gravitacionais se moverem, né? Que provoca alterações na gravidade. E a teoria também permite duas polarizações possíveis, né?
você pode estar com esse dipolo alinhado nessa direção, ou dipolo girado a 45 graus. Né? Tendo essas duas polarizações, descrevem todos os tipos de ondas gravitacionais possíveis. O quadrupolo de massa é assim, se você tiver uma... houve uma pergunta aqui que era o quadrupolo de massa. O quadrupolo de massa é assim, se você tiver uma esfera que ela expande e contrai simetricamente, isso não gera onda gravitacional, isso seria um dipolo, né, que você tem varia assim. Agora, se essa esfera variar, ela vibrar que nem a gente chama de charuto panqueca, ou que nem uma mexerica, ela contrai numa direção e expande na outra, esse é um termo de quadrupolo. Tá bom? Tá bom? Esse é um termo de quadrupolo. Ou então, isso aqui também gera um termo de quadrupolo. Tá? Duas estrelas alinhadas assim, isso é um termo de quadrupolo, porque aqui você tem uma componente, aqui você tem outra. Na hora que isso aqui gira, você altera o momento de quadrupolo. Esse também é um momento de quadrupolo. Respondido? Tá bom. Tá bom. Então, esse aqui é a onda gravitacional chegando num anel de massas, ou em um anel que tivesse em algum lugar, ele faz esse efeito. Aqui, de novo, esse aqui é um efeito de quadrupolo. Tá? Na hora que você faz isso são dois quadrupolos diferentes que estão ordenados. Isso aí seria a onda gravitacional que estaria entrando aqui perpendicularmente ao monitor, ou à parede, ao quadro. Né? Ele faria esse efeito em massas que estão aí, que estão presentes. Tá? Bom, então, a polarização que seria aquela... que são essas duas polarizações possíveis, né? A mais e a cruzada, que em inglês é a plus e a cross, ela provocaria esses movimentos aqui, né? Tendo um anel de partículas, ela provocaria esse movimento, estica num lado, contrai no outro, depois faz a mesma coisa 90 graus. E aí você tem a polarização cruzada a 45 graus, que faz a mesma coisa. Tá? E para ter o total, de novo, como é usual, né, você faz a soma dos dois, a soma quadrática dos dois. Como é usual no eletromagnetismo ou outro. E esse aí seria o efeito das duas polarizações num anel de partículas. Então, e houve muita pesquisa a partir da década de 50, 60 para medir essas ondas gravitacionais. Só que não se conseguiu medir porque os efeitos são muito pequenos e, no fim das contas, parece que se escolheu frequências erradas para trabalhar. Né? Porque não se sabia exatamente quais são as frequências das ondas gravitacionais. Mas, né, na década de 80, dois pesquisadores, o Hans e o Taylor, eles trabalhando com pulsares, eles conseguiram medir... pulsares são duas estrelas de nêutron que giram a alta rotação e emitem sinais eletromagnéticos na direção da Terra. Né? Aí você consegue medir o fluxo que está passando aqui e consegue medir qualquer período que um gira em torno do outro. Um pulsar gira em torno do outro. Aí eles fizeram a correlação e mediram quanto que seria esse período que um estava girando em torno do outro. Mas é assim, como a onda gravitacional ela emite mais momento do que energia, o jeito de manter, quando você monta as equações, o jeito do sistema ficar estável é os dois objetos se aproximarem. E com isso diminuir o período de um em relação ao outro. Né? Em consequência, dado um tempo suficientemente longo, um vai bater no outro, que é essencialmente as principais ondas gravitacionais que foram detectadas até hoje, são buracos negros ou estrelas de nêutrons que estavam girando um em torno do outro, emitiam onda gravitacional, foram se aproximando, até que coalesceram, se chocaram e emitiram onda gravitacional.
Mas antes de ser medido, o Hansel e o Taylor, eles simulando que essa aproximação seria devida à onda gravitacional, eles montaram esse gráfico aqui, em que essa aqui é a variação do período de rotação deles, né, do periastro, do período do eixo menor de rotação, e aqui é o tempo. E a curva, os pontos aqui são os pontos experimentais, e a curva bate exatamente como se a mudança do período de rotação fosse devido à emissão de onda gravitacional. E eles ganharam o prêmio Nobel por causa disso em 93. Então, ondas gravitacionais já estão dando prêmio Nobel desde 93. Esse aí é o primeiro detetor, realmente foi feito na década de 60, o Joseph Weber. Era um detetor muito cru, sem muitos detalhes, que ele estava a temperatura ambiente. Mas, mesmo assim, o Weber, inclusive, ele alegou que havia detectado ondas gravitacionais. Outras instituições, inclusive a IBM, montaram detectores de ondas gravitacionais, mas nunca conseguiram detectar nenhum sinal. Quer dizer, nunca tiveram um sinal que fosse, sem sombra de dúvida, de ondas gravitacionais. Porque isso aqui gera sinais devido ao ruído, né? E aí você tem que retirar os ruídos, e eles nunca conseguiram dizer que realmente aquilo não era ruído, que era onda gravitacional. Mas o Weber, que já faleceu, ele até o fim da vida disse que tinha detectado as ondas gravitacionais. Aí, para diminuir o ruído, se fez suspensões melhores, se fez transdutores melhores, mais sensíveis, se resfriou as baixas temperaturas, foi colocado em vácuo. Esse aqui é um detetor, inclusive foi onde eu fiz parte do meu doutorado, estava nos Estados Unidos. É uma massa de 2,3 toneladas de alumínio, resfriado a 4 Kelvin, né? Mas esses detectores de massa ressonante nunca detectaram sinais, né? Provavelmente, talvez porque a frequência foi escolhida errada. Se escolheu frequências parecidas com a do Weber, né? Inclusive porque era mais fácil de fazer, né? Foram frequências na ordem de kHz, e nunca foi detectado nada. Provavelmente porque essa frequência não é boa. As frequências que foram detectadas são da ordem de 100 Hz. Né? Então, provavelmente assim, a gente só não tem fonte que emite em kHz. Né? Aquela era uma segunda geração de detectores de ondas gravitacionais, essa aqui era uma terceira geração, que era resfriado a temperaturas de milikelvin. Né? Esse aí era para funcionar a 100 milikelvins, mas acabou funcionando com a temperatura de ruído de só 900, por alguns outros problemas do método de fazer a refrigeração. Então, houve uma proposta de quarta geração, que era fazer o detetor, em vez de cilindros, fazer esféricos. Né? E essa foi a ideia de fazer um detetor no Brasil. Ele chegou a ser montado aqui no Brasil. A proposta foi em 1990. Aí foi nomeado o detetor Meyer-Schaemberg. Ele chegou a funcionar há algum tempo, atualmente está desmontado, que ele estava na USP e foi relocado para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas não foi remontado ainda. Essa aí é a parte do grupo, né, que propôs o detetor nos anos 90. Tá, aí existe uma outra método de poder detectar ondas gravitacionais, que é chamado de Pulsar Timing Array. Né? A ideia é o seguinte: você tem ondas gravitacionais gigantescas causadas pelo movimento de buracos negros supermassivos, que do jeito que está aqui, eles estão girando em torno da outra e provocando ondas gravitacionais com frequências pequenas, frequência da ordem de nanohertz, né? 10 a menos 9 Hz. E aí, quando aqui você tem um pulsar e aqui você tem a Terra, essa onda gravitacional passa, causa uma pequena mudança de fase na recepção do sinal que está vindo do pulsar. Né? E aí você vai controlando aqui o pulsar, que é essa estrela aqui de nêutrons, né?
com um campo magnético muito forte. Você vai controlando o período delas, vai fazendo aqui um rebatimento de todas as vezes que vai chegando no sinal, e você vai somando e vai tirando o erro. O problema é que você tem que fazer 10, 20, 30 anos de você fazer a análise dos dados para você conseguir tirar todos os ruídos e dizer realmente que está vindo uma onda gravitacional ou não. Está chegando, isso aqui já foi proposto há uns 20 anos, já tem alguns grupos com sinais há 15 anos tentando tirar essa informação. Né? Você faz um folding desses picos, né? E isso vai fazer com que você retire o ruído do sinal que está chegando. Né? Ao fazer o folding, se você achar algum residual aqui, algum resíduo, você pode dizer que aquilo foi devido à onda gravitacional. Eu vou falar depois de alguns resultados sobre isso. Tem algumas indicações, mas, de novo, não é conclusivo o resultado. Você tem alguns grupos internacionais, né? Você tem o EPTA, que é o European Pulsar Time Array. Você tem o Indian Pulsar Time Array. Você tem o grupo da Austrália, que é o Parkes Pulsar Time Array. E você tem um grupo americano aqui, que eles se chamam de Nanograv, né? Porque é em nanohertz a frequência de detecção. E esse aqui, inclusive esse Arecibo já não existe mais o detetor do Arecibo, né? Que ele desmoronou. Mas ainda você tem os dados que você está usando. Bom, um outro jeito de detectar foi uma tecnologia um pouco mais recente, que começou a aparecer na década de 90, que é usar detetores interferométricos. Né? A ideia é a tradicional de interferométricos, né? Você tem uma fonte de laser, passa aqui por um espelho que condensa o sinal, ajuda você a condensar mais potência de laser nesses braços. Aqui você tem vários espelhos, todos com suspensões para evitar ruído sísmico nos espelhos. Aqui você tem um divisor de feixe, metade do sinal vai para cá, metade do sinal vai para lá, bate nos espelhos e volta para cá. Aqui você tem um outro semi-espelho para condensar mais o sinal nos feixes. Né? E aqui você tem o detetor de luz, que ao você montar o experimento, você seta tudo na condição de franja de interferência, franja escura. Passando uma onda gravitacional que chega perpendicular ao plano, na melhor condição, né, de detecção, ele vai mudar a condição de interferência e aí você vê o sinal que está chegando. Né? Aí são coisas, altíssima tecnologia. Esses braços são da ordem de quilômetros. Né? Os detetores americanos são 4 quilômetros, o italiano é 3 quilômetros. Esse laser aqui é da potência de alguns watts. Por exemplo, você tem 2 watts de potência. Por exemplo, o detetor americano, o LIGO. Aqui você tem 2 watts de potência no laser que entra. E aqui dentro, para diminuir o ruído quântico de variação dos fótons chegando do laser, você precisa aumentar a potência. Então, dentro de cada um desses braços aqui, você consegue estocar 100 kW de potência do laser. Né? Da potência que entra aqui 2 watts até 100 kW é um fator de 50 mil. Isso aqui, de novo, é do jeito que está montado lá. Isso aqui é o Power Recycling e o Signal Recycling, que é para aumentar a potência dentro dos braços. Né? Esse aqui é o detetor americano LIGO. Ele é montado dois interferômetros, um na Louisiana e outro em Hanford, no estado de Washington. Né? Eles estão a mais ou menos 3.000 quilômetros de distância um do outro. E você usa a diferença de chegada do sinal num detetor e no outro para mais ou menos localizar a fonte no céu. Né?
Dependendo da direção que vê o sinal, você consegue localizar bem ou não. Né? E essa aqui é a curva de sensibilidade do detetor. E a melhor sensibilidade está aqui por volta de 100 e 200 Hz. Né? Talvez um dos motivos que deu certo, que aí eles escolheram 100 e 200 Hz como ponto de melhor sensibilidade, e é onde a maior parte dos sinais foi detectada. Né? Tem que ser uma coisa muito sofisticada, porque você tem que tirar, por causa da suspensão dos espelhos, do jeito que está aqui, as vibrações sísmicas poderiam tirar o detetor da condição de franja escura. Então você tem que fazer uma suspensão muito boa para cada um dos espelhos. E são vários espelhos, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espelhos, pelo menos. Né? Você tem algumas outras partes que são os mode cleaners, que tem mais espelhos. E todos eles têm que ficar com essas suspensões sofisticadas. Né? Essas aqui são suspensões, tem inclusive parte de suspensão ativa dentro do sistema. Aqui é suspenso uma massa de fused sílica, é suspensa aqui com 2 filmes de sílica. Entre eles você tem mais dois cabos de sílica. Você usa sílica para evitar um creeping noise, que metais, eles de vez em quando eles estalam. Isso pode causar sinais falsos. A sílica não tem esse problema, não tem esse creeping noise. E aí você coloca isso aqui nesse outro espelho, e aqui você coloca o laser, que incide aqui nesse espelho. Atrás você tem uma outra massa, que você faz um cancelamento ativo também. Caso o detetor esteja saindo da condição de franja escura, uma força eletrostática corrige a posição desse laser, desse espelho, para manter a condição de detecção. Então é um instrumento muito sofisticado. Né? Essas aqui foram as várias curvas de sensibilidade, conforme o tempo foi passando. Né? Em 2002 começou com essa sensibilidade, até que em 2007 chegou a essa sensibilidade, e em 2008 chegou na última sensibilidade, que era a sensibilidade de projeto. Né? Aí tem as variações de ruído, você tem o ruído térmico da suspensão. Né? Aqui você tem o limite de ruído, que é o sísmico, é o ruído do solo. Aqui você tem o shot noise, que é o ruído quântico do laser. O laser ele não é contínuo, né? São vários fótons que estão batendo. Então, essa variação, quando varia a quantidade de fótons que está batendo no espelho, ele faz o espelho mudar um pouquinho de posição. Esse que é o shot noise. Né? E aqui tem outros ruídos. Aqui tem o gradiente da gravidade, o térmico da massa de teste e aí por diante. Gás. Né? E tudo isso montado em vácuo. Né? É o maior sistema de vácuo da Terra. São 2 tubos de mais ou menos 1 metro de diâmetro, cada tubo com 4 quilômetros de comprimento. Né? E essa aqui é a curva do Advanced LIGO, o final que fez as detecções que a gente vai falar. Né? Que aqui ele já está basicamente no limite quântico de sensibilidade. Você não consegue. Para passar desse limite, você vai ter que começar a fazer coisas tipo squeezing, né, para poder melhorar a sensibilidade do detetor ou aumentá-lo de tamanho. Né, saiu uma foto do detetor, que está no estado de Washington. Né, é basicamente um deserto. Cada braço aqui são 4 quilômetros. Né, e aqui é onde fica aquela parte com os espelhos, com o divisor de feixe, os lasers e coisas assim. Tá? Existem, então, esses 2 detetores nos Estados Unidos. Existe mais um que está funcionando, que é o Virgo. É um detetor de 3 quilômetros na Itália, que também está funcionando. Você teve um detetor que os alemães começaram a fazer, que é um detetor de 600 metros, montado na Alemanha.
Mas esse detetor acabou sendo um test bed, um detetor para você testar novas tecnologias para usar em outros detetores, porque a região em que ele está é meio ruidosa, é uma região industrializada, então ele tem muito ruído sísmico, é muito difícil de usar ele para fazer detecção. Mas ele foi usado para testar novas tecnologias que foram melhorando, fazendo melhoras nos outros detetores. Agora está sendo construído o outro no Japão, que vai ser o Kagura, né, que se escreve Kagra. Né? Mas o U parece que é muito pouco dito em Japão. Esse U é muito pouco dito no Japão, mas seria Kagura. Né? Esse está sendo construído, deve estar até 2027, deve estar funcionando. E a ideia é ter mais um LIGO, só que na Índia. Com esses, a ideia é você tendo esses 5 detetores, você consegue ver todo o céu com igual precisão. Né? Só com esses 2 você vê algumas regiões do céu com mais precisão que outras. Né? Com o Kagura vai melhorar bastante, mas aí você precisa, com o Virgo e o LIGO, você consegue ver com melhor precisão, com o Kagura é bem melhor, mas o LIGO faz uma distribuição muito boa de sensibilidade no céu. Um dos outros problemas são os gradientes da gravidade, né, que você tem aqui, por exemplo, os espelhos suspensos, e a Terra se mexe. Né, a Terra está o tempo todo se mexendo. Né, então, quando essa parte está mais alta da Terra, atrai mais o espelho para esse lado. Quando essa parte da Terra está mais alta, puxa o espelho para esse lado e introduz ruído. Né? Um dos jeitos de eliminar isso é você fazer o transdutor subterrâneo. Né, que é o que o pessoal do Japão fez. O Kagura está sendo construído subterrâneo, perto do, para quem conhece, tem o Kamiokande, que é o detetor de neutrinos, né, que o Super Kamiokande fica aqui. Né, isso aqui é tudo na mina de Kamioka, né, aqui no Japão, a 220 km de Tóquio. Né? E aqui eles estão construindo o Kagura. Uma das vantagens é que ele está subterrâneo, então não tem aquele efeito sísmico nos espelhos. E outra é que a suspensão aqui ele também vai ser resfriada a 4 Kelvin, para diminuir o ruído térmico na suspensão. Ainda ele está sendo construído, né? Mas é uma construção que leva muito tempo para acertar todos os detalhes. Tá? Então, esses detetores, eles são aqui sensíveis a frequências de 10 Hz para cima, melhor sensibilidade em Hz. A gente não consegue medir frequências menores porque você tem a Terra vibra. Né? Para poder medir frequências melhores em Hz ou decihertz, a ideia é botar interferômetros no espaço. Né? A ideia é aqui, você tem um triângulo, são 3 satélites, um fica mandando informação para o outro de laser. Dentro desses satélites você tem uma massa inercial, né, que você vai fazendo as comparações em torno dessa massa inercial. Né? E aí você vai acompanhando o movimento disso daqui. Isso aqui está girando numa órbita retardada com relação à Terra, ao redor do Sol. Esse detetor é o LISA. Né? Então você tem aqui, vocês conseguem ver, aqui a Terra girando, e você tem os detetores vão seguindo atrás também em órbitas ao redor do Sol, né, que vão fazendo esse movimento aqui, que é uma órbita estável, né, que você consegue fazer essa órbita bem estável, e você consegue ir varrendo várias direções do céu. Né? Esse aqui é o detetor LISA, que é o Laser Interferometric Gravitational Antenna. Laser Interferometric Space Antenna, desculpa, é o LISA.
Tem uma outra proposta, que é a proposta do detetor chinês. O LISA é da NASA mais a agência europeia, né? De Agência Espacial Europeia. Tem um outro detetor, que é a proposta chinesa, que é o Tianqin, né? Que é uma proposta um pouquinho diferente, porque ele vai ficar aqui em órbita da Terra, e ele vai ficar medindo o sinal da onda gravitacional de um certo sistema de pulsar, né, que é o sistema pulsar que teria o sinal mais forte aqui na Terra, é desse sistema aqui, o RX J0806 3 mais 1527. Então, isso aí é uma proposta, e esses detetores, cada satélite está entre si a 100 mil quilômetros de distância um do outro, e ficam rodando em torno da Terra. Bom, aí em 2016, com os detetores interferométricos baseados na Terra, veio a primeira detecção de ondas gravitacionais direta, né, que foi a coalescência de um sistema binário de buracos negros, né? Os sistemas, os buracos iniciais, um tinha 36 massas solares e o outro buraco negro tinha 29 massas solares, né? Ao final da coalescência sobrou só um buraco negro, que os dois se coalesceram, e ficou com uma massa de 62 massas solares, o buraco negro final, né? Sendo que a soma dos outros lá dava 65. Então, 3 massas solares, numa questão de décimos de segundo, viraram onda gravitacional. Foi provavelmente o efeito mais brilhante do universo naquele instante. Brilhante assim, de energia, né? Porque essa energia estava toda em onda gravitacional. Esse aqui é o resultado, né? Esse aqui é o sinal que foi medido em Hanford, o sinal em Livingston. Aqui é o modelo, o sinal deve ter sido esse. Esses são os resíduos do sinal com a modelagem. E isso daqui é a frequência pelo tempo, né? E aqui a cor é a intensidade naquela frequência e naquele tempo. Aí você vê que aqui o sinal mais forte que está por volta de 128, 100 e tantos hertz. Tá? E se você pegar outros catálogos desses transientes, dessas informações, todos os sinais estão ali entre 100 e 180 hertz. Né? Não tem sinais muito fora desses. Tá? Esse foi feito pelos dois detetores, o de Hanford e o de Livingston. E em 2017 veio a publicação da primeira onda gravitacional detetada por 3 detetores ao mesmo tempo. Os 2 americanos mais o italiano, né? É o LIGO mais o Virgo. Que o detetor italiano é o Virgo. Né? Então esses aqui são os sinais que você obteve. Né? O Virgo ele é um pouco menos sensível do que os 2 detetores LIGO. Né? É um pouco menos. Aqui são mais dados da detecção de novo, foi um sistema binário de buracos negros. As massas são um pouquinho diferentes. E em 2017 também teve a primeira publicação, que foi uma detecção direta de onda gravitacional, mas foi entre 2 estrelas de nêutrons. E a grande coisa é assim, os buracos negros eles emitem informação só de onda gravitacional, porque não tem contrapartida óptica. Agora, as estrelas de nêutrons não, elas são supernovas. Né? Uma explosão de supernova tipo 2. Né? São 2 estrelas de nêutron que coalescem e fazem uma grande explosão. Né? Inclusive, é a grande fonte de átomos pesados no universo,
seria essa explosão, essa coalescência de estrelas de nêutrons. E ela foi acompanhada de sinais eletromagnéticos. Né? Aqui você tem as estrelas de nêutron se aproximam, começam a se deformar, e aqui você tem a explosão e tem finalmente a formação de um buraco negro. E nesse processo você tem uma emissão de raio-x, óptico e daí por diante. Né? Aqui o nome do evento aqui é colocado, né? GW, que é de Gravitational Wave. Foi no dia 17 de agosto de 2017. Né? Esse aí é como se faz para identificar o evento. É o dia que detetou. É o dia da detecção. Então, com onda gravitacional, por incrível que pareça, dá. Por incrível que pareça, dá. Quer dizer, dá. Dá com uma certa precisão. Perguntaram aqui se essa data é da detecção ou de quando aconteceu o evento. A resposta é que é da detecção, porque quando aconteceu, você não sabe exatamente. Mas, como a onda gravitacional diminui com 1 sobre R, certinho, e você modela o evento que aconteceu. Então você consegue saber, com uma boa noção, a distância que o evento aconteceu. Né? Se você olhar aqui nos artigos, eles conseguem falar no primeiro... 17, eu sei que no primeiro... eles conseguem dizer que aconteceu bom, era a 3 bilhões de anos-luz. Acho que não está no abstract, mas está em algum lugar dentro do artigo. Eles conseguem dizer, pela modelagem, ele consegue dizer qual era a massa, qual que é a energia total que foi emitida, e sabendo a energia que chegou aqui, você consegue dizer a distância em que ele ocorreu. Dentro da precisão do experimento. Né? Então, aqui você está... Então, esse aqui de novo, aqui é o sinal. Né? Esse aqui... Bom, inicialmente o detetor de Hanford era mais preciso do que o detetor da Louisiana, e com o tempo isso foi mudando. Porque o detetor da Louisiana é um lugar com muito pântano, então o detetor meio que está flutuando em cima da água, então isso diminui o ruído sísmico. Então, com o passar do tempo, porque o de Hanford foi o primeiro que foi construído, conforme eles foram melhorando o de Livingston, na Louisiana, ele ficou mais preciso. Né? E esse aqui é o gráfico, não sei se vocês conseguem ver, mas esse aqui é o gráfico do evento das estrelas de nêutrons. Ele vem por aqui e sobe. Né? Aqui ele vem e sobe. Então, e no detetor italiano não teve sinal nenhum. Então eles conseguiram usar isso para dizer qual era a direção do céu em que aconteceu o evento. Então eu acho que eu tenho aqui... Eu não coloquei? Eu não coloquei. Lembrar de colocar. Então, e é assim, mas a primeira coisa que foi detectado não foi a onda gravitacional, porque isso gera um burst de raios gama. A primeira coisa que foi detectada foi um burst de raios gama, assim, porque você leva um certo tempo para processar isso. Mas as detecções de raio gama, você vê um pico muito rapidamente. Né? Então, por exemplo, esse aqui foi o sinal dos raios gama que apareceu no Fermi, e esse aqui no integral. Né? Inclusive, é até um pico meio pequeno, geralmente gamma ray bursts, o pico é maior. Né? Tanto se acha que a gente não está perfeitamente alinhado com o feixe que saiu dessa coalescência de estrelas de nêutrons. Né? Tanto que aí o que acontece? Acontecendo um gamma ray burst,
eles conseguem detectar mais ou menos no céu qual é a direção, e eles mandam um alerta para os detectores ópticos irem atrás do sinal óptico. E é o que aconteceu. Ele aconteceu aqui em 17 de agosto, e mesmo em 23 de outubro, você ainda tinha aqui o remanescente da explosão de supernova, que sobrou, que é nessa galáxia aqui, que é onde aconteceu o evento da coalescência de estrelas de nêutrons. Então, esse aqui é o que eu estava falando, esse aqui é um catálogo, esse aqui é mais ou menos antigo, das detecções de ondas gravitacionais. Todas eles de coalescência de buracos negros, e essa aqui é uma coalescência de estrelas de nêutrons. É a única coalescência de estrelas de nêutrons que a gente conseguiu fazer uma similaridade no óptico. Tem umas outras que se imagina que é também uma coalescência de estrelas de nêutrons, mas não se conseguiu fazer a correlação no óptico. No óptico, assim, ou com raio-x, ou com raio gama, ou com luz visível. E aqui, de novo, todos esses sinais aqui vêm na ordem de 100 Hz. Um dos motivos, talvez, porque os detectores de massa ressonante não conseguiram detectar nada, é porque eles mediam em 1 kHz e lá parece que não tinha sinal. Aí, esses foram os 3 agraciados com o Prêmio Nobel de Física de 2017. O Weiss, esse aqui é o Kip Thorne e o Barry Barish. Esse aqui, ele propôs a ideia dos detectores interferométricos. O Kip Thorne é a pessoa que mais entende relatividade geral no mundo, atualmente. E o Barry Barish, ele montou o detetor LIGO. Ele foi o responsável por montar os detetores, assim, fisicamente. E até ser uma outra pessoa que ia ganhar o Prêmio Nobel, também foi um dos que propôs, mas ele faleceu antes e aí acabaram dando para o Barry Barish. Aí a ideia é essa, já tendo esses detectores interferométricos, a ideia é melhorar a precisão dele. Como já estava no limite, já está perto do limite quântico, não dá para melhorar muito, a ideia é melhorá-los por força, na força bruta. Esse aqui vai ser o detetor dos Estados Unidos, que é o Cosmic Explorer, que ele vai ter 2 sites de superfície, um com 40 km de braço, outro com 20 km de braço. Você já conhece razoavelmente a tecnologia, aqui você vai melhorar, você vai melhorar a precisão dele por força bruta. Porque você está fazendo ele maior. E vai ter mais algumas melhorias na tecnologia que você consegue fazer. Esse aqui vai ser a evolução do detetor europeu. Esse aqui é um Einstein Telescope. Eles vão ser 3 interferômetros alinhados como um triângulo equilátero, e cada braço com 10 quilômetros, e montado no subsolo para evitar ruído sísmico, o ruído do gradiente gravitacional, nos espelhos. Então você tem mais ou menos os detetores divididos aqui nessas faixas. São os interferômetros de solo e esféricos, que você vê coisas da ordem de milissegundos, centésimos de segundo. Aí você tem os detetores no espaço, que você vê de minutos a horas. Vai ter o DECIGO, que é o Decihertz detetor, que é o projeto japonês. E aí você vai ter uma evolução deles, que é uma evolução nacional, que é o BBO, que é o Big Bang Observatory. Aí você tem, com anos a décadas, que é o Pulsar Time Array, que você faz com radiotelescópios.
E tem uma outra opção também de medir onda gravitacional, mas aí são períodos muito grandes de tempos, né? São 10 a menos 15 Hz, que é você fazer medições da radiação cósmica de fundo, né? A radiação cósmica de fundo, ela deve ter sido polarizada por ondas gravitacionais. Então, se você conseguir medir a radiação cósmica de fundo com muita precisão, você pode conseguir impressões das ondas gravitacionais primordiais que polarizaram essa radiação cósmica de fundo. Já tem alguns eventos que fizeram isso, mas eles conseguiram fazer, alguns experimentos, desculpa, mas eles conseguiram fazer regiões pequenas do céu, e não foi, ainda você não consegue muito dado, foram regiões muito pequenas, não tem nada muito concreto, muito preciso ainda. E o Planck, por exemplo, ele não conseguia medir isso com essa precisão. O Planck foi o satélite que mediu a radiação cósmica de fundo com mais precisão que a gente teve até hoje. No céu todo, né? No céu todo. Aqui, de novo, é parecido, só que aqui comparações com frequências, né? Aqui, olhando a radiação cósmica de fundo, é de menos 16 a menos 12 Hz. A Pulsar Time Arrays, né, é de menos 10 a menos 6. No espaço de menos 4 até 0 a frequência, e aqui mais ou menos da ordem de 10 a 100 Hz na superfície da Terra. Né, esse é um prognóstico de tudo que vai acontecer para a gente poder fazer as medições das ondas gravitacionais, fora a radiação cósmica de fundo. Aqui, com o Pulsar Time Array, você tem o European Time Array, o International Time Array, que é uma soma do European mais os outros projetos. Esse aqui você tem o SKA, que é o Square Kilometer Array, né, que são radiotelescópios com mais ou menos 1 quilômetro de área de recepção, que também vai ajudar a fazer esse pulsar time. Aí você tem esses Space-Based Telescopes, aqui tem o Tianqin, o LISA, o ELISA, que seria talvez um detetor LISA só europeu, né? Aí você vai ter aqui talvez o ALIA, que é o Advanced Laser Interferométrico Antena, o DECIGO, que é o japonês, e o BBO. E aqui você tem os outros, né? O LIGO, o Kagura, o Einstein Telescope e o Cosmic Explorer. Esse aí é mais ou menos o gráfico do que você teria funcionando na próxima década. Os espaciais não estão funcionando ainda, eles estão em fase de projeto. Eles estão em fase de projeto. Porque são coisas muito caras, né? Cada um deles custa pelo menos $1 bilhão, cada observatório desse espacial. Então, esse aqui a agenda dos detetores. Até hoje, você teve funcionando aqui, o LIGO teve 3 corridas, o Virgo teve 2, e o Kagura teve uma aqui, mas era uma corrida só de comissionamento, né? Só de você ver como o detetor está funcionando. Eles devem começar a funcionar mesmo lá para meados do ano que vem, eles fazendo detecção, os 3 ao mesmo tempo. Mesmo assim, o Kagura não vai funcionar o tempo todo, mas em 2026, meados de 2026, os 3 estariam funcionando ao mesmo tempo. Né? E essa aqui seria a distância que eles conseguem observar coalescência de buracos negros. O LIGO até 325 megaparsec, o Virgo até 260 e o Kagura até 126 megaparsec. Essa aqui seria a colaboração, o LIGO, Virgo, Kagura. Tá, e esse aqui é uma análise que está se fazendo aqui até hoje, né? Esse aqui é um gráfico, por exemplo, que saiu em 2021.
né, da coalescência das duas estrelas de nêutrons, né? Esse aqui é o sinal, e ainda tem gente até as datas de hoje fazendo análise aqui das curvas de luminosidade, do que aconteceu durante a coalescência, né? Vai ficar fazendo isso ainda por muito tempo. Tá, esse aqui é a quantidade de eventos que você tem de ondas gravitacionais. Esses aqui são os primeiros dados, né? E conforme o tempo foi passando, teve a primeira corrida, a segunda, a terceira e quarta. Quer dizer, essa terceira corrida foi dividida em duas, né? A O3A e a O3B. Né? E conforme isso foi acontecendo, os eventos, a quantidade de eventos aqui vai subindo, né? Você teve aqui, ó, no primeiro 11, depois 39, né? Aqui teve mais 8 e aqui mais 35 eventos, estando até hoje um total de 90 eventos detectados de onda gravitacional. Ainda tem uns eventos que estão se estudando se realmente são onda gravitacional ou não. Eles ainda está em discussão de que são esses eventos, né? E até começaram a aparecer aqui eventos que são BB-8, né? Big Black Holes, né? Eventos de grandes buracos negros. Esses aqui são alguns dos resultados, né? Começou-se a ter agora, mais recentemente, que eu quero a terceira observação. Então, é isso que eu estava falando. Os resultados que a gente tem atualmente são esses daqui. São esses daqui, né? Que a última corrida, ela se encerrou no comecinho de 2020. Não teve mais corrida, não teve mais experimentos desde lá até agora. Então, os dados que a gente tem, mais ou menos de 2000, são anteriores a 2020. Né? Então, teve primeiras observações de grandes buracos negros, coalescência de grandes buracos negros. A gente teve uma observação de uma nova população de buracos negros com massa alta. Eu já vou mostrar um gráfico que mostra isso. Porque você tem alguns problemas, né? Algumas massas de buracos negros, você sabe que existem buracos negros supermassivos e buracos negros assim com 10 massas solares. Menos que isso, e entre dezenas de massas solares até milhões de massas solares, você não tem observações de forma alguma de buracos negros, né? Só com essas ondas gravitacionais. Então, isso está abrindo novas janelas, né? Tem aqui a observação da coalescência de grandes estrelas de nêutrons, né? Inclusive, foi até observado uma coalescência aí de estrelas de nêutrons com uma massa maior que... A massa era 2,7 massas. A massa era de 2,7 massas solares. Até existe discussão se isso era realmente uma estrela de nêutrons, já que não se viu a contrapartida no óptico, ou se era um buraco negro de massa pequena, né? Foram colocados alguns constraints, né, na deformação por maré de estrelas de nêutrons e das equações de estados de estrelas de nêutrons, né, com as observações que saíram das ondas gravitacionais. Se fez alguns testes na emissão em altas ordens de ondas gravitacionais e se fez algum teste de relatividade geral na propagação de ondas gravitacionais e nos termos ppn, né? Os pós-newtonianos, os termos de pós-newtonian parametrizados, né? Que como é difícil mexer na relatividade geral, muitos problemas se resolvem aproximadamente usando esse pós-newtonian method. É um método pós-newtoniano em que você aproxima a gravidade por vários termos, né? É uma página de termos que você vai crescendo para tentar descrever a relatividade. Você fez medidas gravitacionais da constante de Hubble, né, que aí a gente não chama aí não se chama de
de velas padrão, mas se chama de sirenes padrão, porque a frequência é na ordem do audível. Então, são sirenes padrão que você usa para tentar medir a constante de Hubble. Aí você tenta fazer, ainda está se tentando, né, medidas de astronomia de multimensageiros. Existem algumas opções de que teria tido mais 2 eventos que foram multimensageiros, mas o único realmente tem-se certeza é esse de 2017. Então, essas são coisas que estão se fazendo. E essa daqui é juntando todos os resultados que se tem com as ondas gravitacionais. Né? Essa aqui seria todos os buracos negros que já foi medido a massa. Né? Então, aqui, por exemplo, você tem... Esse aqui, por exemplo, foi um evento em que você começou com um buraco negro aqui da ordem de umas 12 massas solares, com um de 50 massas solares, e deu um buraco negro final com a massa de 60 massas solares. Né? E esse aqui, então, é todo o conjunto das observações. Aqui, com certeza, buracos negros, acima de 5 massas solares. Aqui, abaixo de 2 e pouco massas solares, com certeza, foram estrelas de nêutron. Né? E nessa região aqui, de 2,5 até 5 massas solares, alguns objetos que não se tem certeza se eram estrelas de nêutrons ou buracos negros. A priori você não pode, né? A partir de 2,7 massas solares você não pode ter estrelas de nêutrons, né? Mas não se tem certeza. Como não houve uma contrapartida óptica, você não consegue dizer se isso aqui era estrela de nêutron ou se é buraco negro. Então isso é um resumo de tudo que foi medido até hoje, e com coalescência de buracos negros e estrelas de nêutrons. Esse aqui eu acabei acrescentando também, porque esse aqui foi o medido da radiação cósmica de fundo, em que você mediu com o BICEP2, mediu os modos da radiação cósmica de fundo, mas são os modos magnéticos da radiação cósmica de fundo, os B-modes. Né? Mas aí você mediu em ângulos pequenos aqui, né? Aqui é 15 graus por 60 graus. Isso foi medido por uma missão de um balão que sobrevoou a Antártida por algumas horas e fez essas medições aqui. Né? Melhor que o Planck consegue fazer. Tá? E aí você tendo esses B-modes, que seriam os modos que as ondas gravitacionais polarizariam a radiação cósmica de fundo, na época, né, da reionização. Né? Aí algum resultado do Pulsar Time Array. Mas é assim, o Pulsar Time Array, ele depende de você tirar uma série de ruídos. Né? E um dos jeitos de você dizer que realmente teve uma onda gravitacional é você detectar esse efeito aqui, ó, da correlação pelo ângulo, né, em que você está medindo o sinal eletromagnético. Que isso aqui chama um termo de Helens and Downs. Né? E isso foi medido, o Nanograv mediu isso com 12 anos e meio de dados. E o que eles conseguiram foi esses pontos aqui, esses pontos experimentais. Ainda com um erro grande, né? Então, e aí não se sabe, porque o que você tem que fazer, se tiver mesmo uma onda gravitacional, você tem que ajustar essa curva, né, na onda gravitacional. E esses pontos, eles fitam tão bem uma reta quanto fitam... eles ajustam tão bem uma reta quanto ajustam a curva aqui
que seria a da onda gravitacional. Então ainda está... Eles consideram que há uma indicação que pode haver a onda gravitacional, mas ainda não com certeza. Vai ter que diminuir esses erros para poder ter certeza. Só que assim, né, isso aqui é 12,5 anos. Se você fizer com 25 anos, essas barras de erro reduzem aqui por um fator de raiz quadrada de 2. Então, é uma questão de tempo, você ficar medindo o sinal e esperar o que vai acontecer. O Nanograv está aqui trabalhando com dados agora, atualmente, de 15 anos. Então, é questão de esperar mais 15, 20, 30, 40 anos para ver se vai sair algum resultado. Esse não tem que fazer. Tá bom? Obrigado pela atenção. Era isso. Estou aberto a perguntas. Pode falar nesse microfone. Professor, ali naquela parte que o senhor falou da colisão dos buracos negros, eu fiquei pensando um pouco, porque a gente estuda um pouco sistemas binários, onde os objetos vão se aproximando e aí conforme eles chegam perto, começa ao objeto mais massivo arrancar as camadas externas do objeto secundário, né? E formar tanto o disco de acreção quanto às vezes os jatos astrofísicos. E aí o que eu fiquei pensando foi na questão dos dois buracos negros. Como um é muito mais massivo do que o outro, ali, se não me engano, um era 30 e poucos e o outro 20 e poucos massas solares. Conforme eles vão se aproximando, não existe um efeito de um arrancar a camada externa do outro? Porque é meio bizarro, né? Porque... Mas isso que você está falando acontece bem quando você tem um objeto compacto orbitando uma estrela padrão. Porque tem uma superfície para ele arrancar. Dois buracos negros, eles só têm o horizonte de eventos. O horizonte de eventos não tem nada no horizonte de eventos. O horizonte de eventos é só uma região onde a luz não consegue escapar. Então não tem o que ele arrancar na superfície. Entre dois buracos negros. Entre uma estrela de nêutrons já teria, mas a gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons ela é 100 bilhões de G. É 100 bilhões de vezes a gravidade na superfície da Terra. Então também é muito difícil de arrancar. É só quando o buraco negro estivesse muito próximo da estrela de nêutrons. Tá? Mas o que você falou realmente acontece, mas quando você tem uma estrela padrão como companheira. Né? Aí a gravidade é suficiente para arrancar a matéria da superfície dessas estrelas. Mas entre dois objetos compactos, aí não. Que eu estava procurando aqui, que quando você tem a coalescência de estrelas de nêutrons, quando elas não estão muito próximas, está pelo menos uma distância aqui de um diâmetro de distância, a deformação é muito pequena. Quando elas chegam mais próximo que isso, que começa, mais uma já começa a cair basicamente dentro da outra. Sim, não chega a se formar o disco. Então, vai ter uma geração de disco, porque vai ter alguma coisa assim, Você vai ter um buraco negro provavelmente gerado aqui no fundo, e você vai ter um disco aqui, mas essas distâncias são pequenas. Né? Sei lá, são 5 vezes o diâmetro das estrelas, coisas assim. E aqui a gravidade já fica muito forte, né? Também o senhor falou sobre o surto de raios gama, né? Nos mini quasares a gente tem esse fenômeno e também é devido ao jato, né? Principalmente quando a matéria do disco se liga ao campo magnético do objeto central, ele acaba criando jato. Jato e emite. Sim. Isso gera os surtos de raios gama. Eu não entendi o que exatamente gera os surtos de raios gama na pra falar a verdade, ninguém... nesse caso aqui? Então, o que aconteceu... Poxa, eu pensei que eu tinha colocado, mas... tinha que estar aqui, né? Então, quando você tem aqui, o que acontece? Você tem aqui um núcleo de uma estrela de nêutrons caindo dentro de outra. Isso aqui é uma explosão nuclear. Né? Isso gera
um pulso de radiação gama. E é isso que se detecta aqui na Terra. Quer dizer, você tem vários tipos de gamma ray bursts. Você tem vários tipos de gamma ray bursts, né? Um deles provavelmente é gerado por essa coalescência de estrelas de nêutrons, né? Esse aqui, então, até o modelo que está se fazendo é que a gente não está... Porque os dois estão coalescendo, aí eles se chocam e o jato sai na direção perpendicular ao plano, né, da coalescência. Então, o que está se achando é que a gente não estava diretamente na direção perpendicular, a gente está um pouquinho para o lado. Por isso que a gente viu aqui o burst meio fraquinho. Porque geralmente esse burst aqui, esse aqui é o ruído, e esse burst aqui é milhares de vezes o ruído. E não é o que aconteceu nesse evento, né? Então, provavelmente, a gente não estava exatamente na direção certa. A gente estava um pouquinho de lado para ver isso. Mas, assim, tem burst. Por dia, são, acho que 1 a 2 bursts por dia que os detetores no espaço medem. Nem todos a gente sabe o que é. Tem os softs e os hard, né? Tem vários tipos de gamma ray bursts. Mais alguma pergunta? Professor Cocobum, tem alguma pergunta a fazer que está online? Não. Só uma curiosidade. Essa medida do bíceps é aquele que foi um resultado falso? Então, não é exatamente... Não é exatamente falso, mas o pessoal... Estava errado. Estava errado o bíceps. Foi uma indicação, mas não com toda certeza de que é realmente o resultado. Isso então, sim, Cocobum. Tem um ruído muito grande, não? Sim. O ruído era maior do que eles colocaram no resultado final. É verdade. Mas foi uma indicação, né? Eu esqueci de falar disso, né? Mas foi uma indicação. É possível fazer isso. Tem pessoas que dizem que não é possível você medir esses B-modes, esses modos eletromagnéticos com a precisão necessária, que estaria abaixo de qualquer precisão que você vai ter em qualquer futuro. Não seria possível medi-los. Eu tenho uma outra curiosidade. Eu me lembro quando esse pessoal falava em ondas gravitacionais, falavam primeiro que era possível medir o mais provável era a coalescência de estrelas de nêutrons. E aí eles mediram de buracos negros. Isso foi uma surpresa assim, para a comunidade? Como que foi? Não, eu acho que a comunidade ela estava achando... Então, porque o que acontece é isso aqui, ó. Deixa eu ir para lá. Existe esse gap. Porque buracos negros, essas partes que estão em vermelho, são buracos negros que você mede eletromagneticamente. Esses que estão em vermelho. Né? E esses daqui são estrelas de nêutrons que você mede eletromagneticamente. Então, existia muito mais estrelas de nêutrons que se achavam disponíveis para serem medidas do que buracos negros. Acontece que os buracos negros você não vê, né? Então, pode ser uma origem de uma certa surpresa essa, porque não tem buracos negros que você vê eletromagneticamente para gerar todas essas ondas gravitacionais. Mas eles não têm motivo para medir eletromagneticamente, né? Então, e aí você acabou medindo eles com ondas gravitacionais. Né? A ideia mesmo que se achava é que ia se medir com estrelas de nêutrons, porque você consegue ver essas estrelas de nêutrons eletromagneticamente. E os buracos negros não. E você não tem modelos muito bons que geram massas
nessas regiões aqui, acima de 10 até 50 massas solares, você não tem modelos de processos que gerem esses buracos negros. Então, achar todos esses buracos negros realmente foi uma surpresa. O pessoal está tentando desenvolver até hoje modelos de como esses buracos negros se formam. Um dos processos que se imagina é essa, né? Eles foram coalescendo e gerando buracos negros mais massivos. Mas que não teria dado tempo na vida do universo de ter gerado tanto buraco negro dessas ordens, né? Com essas massas. Não teria dado tempo do universo ter tido coalescência suficiente para ter gerado tantos buracos negros como a gente está vendo aqui. Mais alguma coisa? Então, obrigado, estou satisfeito. Nada. Parabéns pelo seminário. Obrigado, professor Cocobon. Eu tenho uma pergunta relacionada. Uma vez o senhor comentou umas certas críticas que fizeram alguns resultados do LIGO, né? Que ainda tem algumas dúvidas sobre alguns resultados. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso e quais seriam as principais limitações. Assim, claro que é um experimento extremamente complexo, né? E eu imagino só reduzir o ruído daqueles espelhos deve ser um desafio gigantesco. Então, quais seriam assim as limitações dos resultados do instrumento? Assim, o que mais colocaria em a dificuldade, né, de interpretar esses dados? Então, são várias dificuldades. Como você falou, eles são experimentos muito complexos, né? Qualquer coisa que você coloca... Deixa eu botar aqui a imagem. Então, se você tiver, por exemplo, um movimento na superfície da Terra que mova os espelhos, pode introduzir um sinal falso, né, nos detetores. A ideia de ter dois é esse, né? Como quando você tem dois detetores, mesmo assim já era com os detetores de massa ressonante, é assim, se você tiver sinal num detetor, você tem que ter no outro também. Então você faz a coincidência, né? Se você viu sinal nesse e nesse ao mesmo tempo, ou considerando a diferença da chegada do sinal de um no outro, você diz que realmente teve um evento, né? Não tendo só em um, aí é muito difícil você dizer que realmente você viu um evento, né? Então a ideia de DT2 é esse, porque fazendo coincidência você consegue tirar que realmente você tem um sinal. E que o sinal seja parecido, né? Se você vê ali o gráfico é que ali não tem todos, né? Mas aqui, por exemplo, ó, você tem esse aqui é o sinal em Hanford e em Livingston. Aí você vê que o sinal é relativamente parecido. Esse aqui é um pouco mais fraco que esse, mas os sinais são parecidos. Então, isso é uma onda gravitacional que chegou. Agora, se você tiver só um sinal aqui e não aparecer nada aqui, aí pode ser um espelho que se mexeu, ou o laser que está lá encontrou uma molécula e refletiu e deu um sinal falso no detetor. Ou, inclusive, tem o que você pode fazer, também é um grupo que está discutindo isso, que você suspende o seu espelho, né? Mas isso não evita todos os modos possíveis de vibração do espelho. Pode ser que de vez em quando o seu espelho se mexa e dá um sinal falso, né? E de novo você tira isso por coincidência com um outro detetor, né? E você tem, né? E aí você pode ter todo série. Parece que quando ligaram os detetores, o LIGO pela primeira vez, se alguém ligasse um computador no prédio, o interferômetro saía do lock, né? Porque não sei se alguém já trabalhou com interferômetros. Esses interferômetros de bancada,
você deixar eles locados já é difícil. Agora imagina fazer eles com 4 quilômetros de comprimento para deixar ele ali na condição de interferência destrutiva. É difícil. É difícil. Qualquer coisa faz ele sair, e aí ele sai da condição, e aí é um sinal, é uma onda gravitacional ou é um ruído? Né? É difícil. Tanto vocês veem que ele começou a ser montado. Aqui, por exemplo, essa aqui já são curvas boas, mas eles começaram a ser montados antes dos anos 2000. Tá? Para você ir baixando isso daqui, ó, levou uns 8 anos. Né? Que assim, eles foram fazendo melhoras no detetor. Aí, tanto que quando eu tenho um professor que foi meu orientador lá nos Estados Unidos, o Warren Johnson, que assim, quando atingiram a sensibilidade de projeto, nossa, ele ficou assim exultante. Assim, we delivered the project, entregamos o projeto, porque era difícil, tá? Então isso é uma coisa muito complexa que várias coisas podem dar erro. Aí o que você tira é essa história. O que tira o erro é você fazer a coincidência. Né? Você ter esse sinal aqui e esse sinal aqui dentro de uma janela aqui de são 3.000 quilômetros, né? em um centésimo de segundo, por um lado ou para o outro, aí você pode dizer que aquilo é um sinal. Né? Faz uma análise estatística, vê a significância, mas você pode dizer que isso é um sinal. Você tem um sinal só num, é muito difícil você dizer que é um sinal. E você pode ter várias coisas. Tem um grupo que fala que se você tiver uma mudança de fase na rede, pode causar um sinal espúrio. Apesar de a rede dos Estados Unidos, eles estão em lugares diferentes dos Estados Unidos. Né? Um está na parte leste e outro na oeste. Mas as duas redes são meio conectadas por uma corrente DC, uma corrente contínua, né, para evitar a emissão da rede. Mas se você tiver mudança de fase de um lado, pode acarretar uma mudança na corrente DC que causa uma mudança de fase na outra. E aí pode causar também um sinal espúrio nos dois. Né, porque eles não... Parece que você mede a qualidade da rede que está chegando, mas você não mede a fase da rede que está chegando. Aí eles deveriam ter medido... Não sei se já estão medindo, mas até onde eu vi, eles não mediam a fase do sinal que estava chegando da rede. Ou então você faz com sua própria fonte de energia, né? Uma coisa independente da rede. Mas eles, na época, eles usavam a rede. Então, e é isso. Tem muitos detalhes. Você pode... e assim... eles queriam entregar o projeto, né? Era uma questão de... E agora com os próximos projetos daí vai ficar muito mais confiável, né? Se tiver sim, vai ter mais coisa trabalhando ao dados. mesmo tempo. E aí tinha grupos, por exemplo, que era exatamente esse caso aqui. Tinha um grupo na Holanda que estudou essa detecção. Né? Esse daqui é o sinal todo, esse aqui seria o sinal da onda gravitacional, que teria mexido nos dispositivos, e esse aqui é o ruído. Aí o pessoal estudou o resíduo do ruído e viu que aqui ainda tem correlação. A correlação, isso aqui não é um ruído puro. Aí eles publicaram, foi publicado em revista boa. Aí estava até numa conferência, isso foi perguntado para o pessoal do LAG, e o pessoal do LAG nunca fez nenhum esforço de responder por que você ainda tem correlação aqui. Isso não é um ruído puro. Né? Você faz os cálculos de correlação aqui, e isso não dá zero. Então isso aqui não é um ruído puro. E eles nunca se dignaram a tentar responder. Isso é um pouquinho chato. Mas... Né? Tem vários outros exemplos de coisas assim que vão acontecendo.
né? Mas assim, existe meio briga, né? Que esse detetor, aqui o LIGO, esse resultado foi o americano, né? E o outro grupo era europeu, então tem umas certas disputas envolvidas em todo o processo. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Qual seria uma velocidade estimada das ondas gravitacionais no vácuo? Eu imagino que é a depender da energia da fonte? C. Sempre Pela constante? relatividade geral. C. Constante. Então, pela relatividade geral é C. Se você usar a teoria de cordas, é um pouco maior do que C. Desculpe, na teoria de cordas tem duas velocidades. Até. É uma que é um pouco maior que C e uma que é quase infinita. E tem a loop quantum gravity, que é um pouco menor que C. Mas o loop quantum gravity ninguém leva mais muito a sério. Então, teoria de cordas também não, mas teoria de cordas não é palpada por experimento, né? É difícil teoria de cordas. Mas ela teoria de cordas teria duas velocidades para onda gravitacional, uma um pouco maior que C, que acho que são as ondas ortogonais e longitudinais. Não sei qual é uma, qual é a outra. Uma é um pouco maior que C, outra é quase infinita. Tá? Mas pela relatividade geral é C. E foi medido. Tá? Aqui nesse experimento... Cadê? Está naquele desenho. Nesse experimento aqui, que você viu a coalescência das estrelas de nêutron, né, você viu a diferença do sinal aqui, quando chegou a onda gravitacional, e a diferença quando chegou o burst. Porque o burst leva um tempo para sair da explosão. Que o burst ele é mais concentrado. A onda gravitacional não interage. Então tem a explosão e sai da região da explosão. O burst, os fótons, não, ele fica um pouquinho preso. Então ele demora um pouquinho para chegar aqui. Né? Mas foi medido, é um dos trabalhos que saiu disso. Aqui. Né? Essa aqui é a onda gravitacional. E esse aqui é o pulso de radiação gama. Tá? Que vem um pouquinho depois. Tá? Mas, mesmo assim, você sabe qual é a distância e você vê quanto tempo que demorou para chegar. Então, sabendo a distância e quanto tempo que demorou para chegar, então, se tudo isso está certo, a onda gravitacional tem a velocidade da luz por um fator de 10 a menos 17. Ele não varia da velocidade da luz por um fator maior que 10 a menos 17. É um dos trabalhos que saíram desse evento aqui. Tá? Mas é de se esperar realmente que o burst, o óptico, ele chegue um pouquinho depois. A gente não obteria outros picos depois do de raios gama? Depende do evento, né? Mas é que, mais uma vez, nos microquasares, a gente observa que quando ao jato astrofísico, primeiro tu tem o pico dos raios gamas, e aí isso vai se seguir de um pico de raio-x, rádio, infravermelho, porque conforme o jato expande e esfria, a matéria deixa de ser transparente, a radiação não interage com a matéria em diferentes frequências, né? Então os picos vão chegando sucessivamente. Não, mas nesse aqui não. Então, se você olhar aqui tem um outro pico na frente, mas
É que esse é um pico, um pico em comum, que a intensidade dele é muito comparável com o ruído. Não, mas geralmente nesse bursts não vem. Eles não vêm. Eles vêm numa região do céu, chega um sinal e aí não vem mais. Provavelmente deve ser porque é um evento muito extremo, né? Então só emite raios Ele é muito gama. explosivo, né? Ele é muito explosivo. Quer dizer, no óptico você continua observando, né? Ali no óptico você continua observando pelo menos por 2 meses. Não, mas aí você tem toda aquela nuvem que está expandindo, né? Que deve estar levando, inclusive, átomos pesados para outras regiões do espaço. Então, ali, pelo menos por mais de 2 meses, ele continuou brilhando. Mas o gama, acho que não. O gama vem um pico só. O X eu não sei, mas o gama vem um pico só. O X deve vir, ou deve durar mais tempo, mas o gama vem um pico só. Nesse caso, né?